Queridos alunos, a paz de Cristo, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de oratória pela Academia de Pregadores. Vamos falar de comunicação e linguagem? Eu gostaria de avançar no conceito da oratória, falando sobre comunicação não verbal. É um grande equívoco pensar que a única comunicação direta que fazemos é a comunicação verbal, porque, na verdade, o corpo também fala durante a nossa apresentação. A comunicação não verbal é a linguagem mais antiga existente na raça humana, porque através dela os primitivos se comunicavam e resolviam os seus problemas, considerando que esta linguagem acontece através de gestos, expressões faciais ou corporais, porque elas complementam uma verbalização. Dados de uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia constataram que 7% do interesse causado nas pessoas por aquilo que apresentamos está relacionado ao produto que oferecemos ou assunto que abordamos. 7%. 38% do interesse causado nas pessoas ou no público ouvinte está relacionado à comunicação verbal, incluindo a entonação da voz e a maneira como você verbaliza, 38%. Mas 55% do interesse destas pessoas está diretamente relacionado à comunicação não verbal. A sua postura corporal, gestos, expressões faciais, a maneira como você se apresenta diante do público ouvinte. Parece estranho, não é? 7% do interesse está no produto, no tema ou no assunto abordado. 38% na comunicação verbal, a maneira como você verbaliza. 55% na comunicação não verbal, a maneira como você se porta ou se posiciona diante do público ouvinte. Lembrando que é possível conhecer o estado emocional de uma pessoa durante a sua apresentação através do seu próprio corpo. Por isso, vamos elencar aqui algumas características que a pessoa pode apresentar durante a sua comunicação enquanto estiver se apresentando ou falando com o público ouvinte. Vamos falar sobre postura corporal. É a comunicação não verbal que mais aspira cuidados durante uma apresentação, porque ela causa impacto diretamente na comunicação entre orador e público ouvinte e orador. Evite, por exemplo, cruzar os braços ou pernas enquanto estiver falando, porque isto pode parecer arrogância ou superioridade do apresentador. Tome cuidado com esta postura corporal. Evite também falar com ombros caídos, mãos soltas ou mãos no bolso, corpo balançando, porque eles identificam uma certa insegurança naquilo que você está dizendo. Pode prestar atenção. Todas as vezes que um apresentador, um pregador, um comunicador, diante do público ouvinte, coloca o ombro caído, deixa as mãos soltas, coçando partes do corpo excessivamente, ou até mesmo as mãos no bolso, isto transparece diante do público-alvo que a pessoa está insegura naquilo que ela está dizendo. A inclinação à pessoa que está falando demonstra interesse pelo assunto. Isto aqui é uma postura corporal interessante para o público ouvinte também. Inclinar-se para trás, por exemplo, já é um sinal de avaliação da fala do outro. Sentar-se de maneira inapropriada demonstra falta de respeito à autoridade do outro, à fala da pessoa. Passar a mão no cabelo repetidas vezes transmite também insegurança, em alguns casos pode transparecer carência, não é? Pode trazer uma certa impressão. Espelhar os gestos dos outros também transmite
uma conversa fluida e concordância mútua. Por exemplo, balançar a cabeça em sinal de afirmação, enquanto alguém estiver falando e você usa este gesto ou usa esta postura, você está mostrando, na verdade, concordância com aquela fala ou com aquilo que a pessoa está dizendo. Uma postura vertical e centrada com o corpo conta muito na sua apresentação. Outro cuidado que o comunicador precisa ter é com a sua distância do público ouvinte ou do público-alvo, ou vice-versa, porque ela pode produzir representações diferentes. Em alguns casos, quando você se aproxima demais da pessoa, você vai passar a ela a ideia de intimidação. Na verdade, em alguns casos, isto pode ser interpretado também como assédio ou como a agressividade, ok? Então, preste bem atenção na postura corporal. Não se esqueçam, evite mãos no bolso, ombro caído. Esta postura corporal precisa ser empoderada, e a maneira como você vai empoderar a sua comunicação com o público ouvinte através da postura corporal é exatamente uma postura corporal centrada e que você possa se conectar com o público-alvo, com o público ouvinte. Vamos falar de gestos? Esta é outra importância que o orador precisa dar à sua apresentação, o uso dos gestos, considerando que gestos são indissociáveis no uso da fala. Eu vou repetir isto. Gestos são indissociáveis no uso da fala. Por isto que um cuidado que o orador, o apresentador, o pregador precisa ter é evitar ombros caídos e mãos soltas, porque durante a sua apresentação, durante a explanação da sua mensagem, você pode utilizar os gestos com coerência àquilo que você está falando. Evite o uso repetitivo ou demasiado de gestos durante a sua apresentação, para que o público não se distraia com o exagero da gesticulação e perca o conteúdo que está sendo transmitido. Cuidado com gestos inconvenientes. Eu gostaria de chamar a sua atenção para este detalhe. Tome muito cuidado com gestos inconvenientes que pareçam gesticulações pejorativas, obscenas, durante a sua apresentação ou causam dupla interpretação. Não fale com as mãos do bolso, isso já foi dito anteriormente, e não se esqueça que é deselegante ficar coçando partes do corpo enquanto você estiver falando. Os gestos precisam ter também coesão com o assunto que está sendo apresentado. Use gestos, por exemplo, para enfatizar alguma situação relacionada ao assunto que você estiver dizendo, aquilo que você estiver falando, tal qual pressionar os dedos para enumerar uma situação. Você vai falar de determinado assunto e vai enumerar ou elencar alguns itens, então você pode pressionar os dedos, por exemplo, para enumerar. Falei de 1, falei de 2, falei de 3. Isto aqui são gestos que podem ser usados durante a apresentação, não esquecendo que gestos são indissociáveis no uso da fala. Use ele pressionando os dedos para enumerar uma situação. Eu posso falar do passado, apontando e gesticulando para trás. Eu posso falar do futuro, apontando ou gesticulando para frente. São gestos que eu consigo dimensionar a minha fala, a minha apresentação e ter uma conexão com o público ouvinte gesticulando. Veja, eu estou conversando com vocês, eu estou falando com vocês e usando gestos. Estes gestos precisam ter coerência e coesão com aquilo que está sendo dito. Vamos falar também agora de olhar. A maioria das pessoas que têm medo de falar em público sentem a dificuldade de olhar para as pessoas enquanto discursam, o que chamamos de olho no olho. Esta é uma grande dificuldade
da maioria daqueles que têm medo, que sentem medo para discursar, para pregar, para falar em público. Alguns terapeutas de família afirmam que, depois de um certo período de casados, marido e mulher já se comunicam através do olhar. Então veja o poder do olhar. O olhar traz uma conexão com o público ouvinte. O olhar traz uma conexão com o público-alvo. Eu estou falando aqui olhando diretamente para a câmera. Então percebam que esta é uma importância que o comunicador precisa dar na sua apresentação. É preciso alguns cuidados em relação ao olhar do comunicador, tais como: se a pessoa esfregar os olhos, poderá dar sinal de tédio durante a fala, ok? Tome cuidado também com a situação de você precisar evitar o contato visual. Faça isto com coerência. Quando uma pessoa evita o contato visual, ela demonstra mentira e dissimulação. Você pode ser tratado como dissimulado ao falar com o público e evitar aquele contato visual. Tome cuidado com isso. Olhando muito ao redor também, a pessoa pode estar ansiosa e desinteressada pelo assunto. Quando você transmite a sua comunicação e o tempo todo fica olhando ao redor, você está preocupado com alguma coisa fora daquele contexto e mostrando um certo desinteresse pelo assunto que você está apresentando. Ainda que isto seja feito de maneira que você não perceba, mas é um cuidado que você precisa ter. Enfim, não fale de olhos fechados, tome cuidado. A maioria das pessoas, inclusive, que apresentam uma certa timidez para falar em ambiente público, elas o tempo todo falam de olhos fechados, ou boa parte do tempo. Até aquelas pessoas que cantam e que muitas vezes durante a sua apresentação, enquanto estão cantando, têm medo, têm uma certa timidez, desenvolvem esta certa timidez, aí elas preferem ficar cantando de olho fechado, mostrando para alguém que está concentrada e que, na verdade, isso não é concentração. Isto aí você está causando o impacto negativo na sua apresentação, se desconectando do público-alvo, porque falar com as pessoas, olhando para elas, traz empoderamento na sua comunicação e faz com que elas se sintam importantes naquilo que você está dizendo, naquele momento que você está conversando. Então, fale com as pessoas olhando para elas. Repito, isto traz empoderamento para a sua apresentação. Não fale com os olhos fechados, direcione o olhar. Uma dica muito importante que eu costumo sempre dar às pessoas é: se você tiver dificuldade para falar em público, olhando diretamente para as pessoas, olhe para cá, o máximo que você puder. Parece estranho eu dizer isso, não é? Mas é exatamente esse o propósito. Estabeleça um ponto de contato visual, eu repito isto, estabeleça um ponto de contato visual com o público ouvinte. Por exemplo, estabeleça 2 pontos de contato na plateia. Olhe para 2 pontos lá atrás, 2 pontos aqui na frente, por exemplo. Olhe para a parte frontal das pessoas. Enquanto eu estou falando com o público, e ainda que eu tenha dificuldade de falar olhando, fazendo o olho no olho, eu posso olhar para a parte frontal da pessoa, trazendo a impressão ao público que eu estou falando diretamente, olhando para eles. Então estabeleça este ponto de contato, todavia, aos poucos vem aproximando o seu olhar para o público mais perto, causando uma conexão com este público ouvinte. O olhar é muito importante na sua comunicação não verbal. Vamos falar agora sobre apresentação pessoal. Se preocupar com a imagem ou a aparência pessoal é muito importante para todos nós.
principalmente para um orador, pela razão de que a sua primeira comunicação com o público-alvo é a sua apresentação pessoal. Não se esqueça disto. A maneira como você se apresenta, a roupa que você está trajado, é a sua primeira comunicação com o público-alvo ou com o público ouvinte. A apresentação pessoal identifica a nossa personalidade e representa ser o nosso cartão postal, tendo como principal característica o nosso jeito de se vestir. Na verdade, nós somos avaliados pelas pessoas na forma como vestimos. Eu vou repetir isso porque é muito interessante. As pessoas te avaliam pela maneira como você se veste. Já ouviu aquele velho adágio que o homem é o que ele calça, a pessoa é o que ela veste? Porque, na verdade, a nossa roupa, a maneira como você se veste, identifica a sua personalidade. Gente, eu vou repetir isso porque é de extrema importância para você, comunicador, apresentador, pregador. Todos vocês que desejam ou que já exercem a apresentação em público, precisam ter cuidado com a maneira como você se apresenta ou a maneira como você se veste. Isto também tem uma conexão com o público ouvinte, porque a sua forma de se vestir, o seu jeito de se vestir, mostra quem você é ou apresenta, identifica a sua personalidade. Como exemplo disto, é preciso ter cuidado com traje de roupas de brilho em eventos durante o dia, por exemplo. Eu vou repetir isto aqui. Tome cuidado se você for fazer uma apresentação no período diurno, durante o dia, então evite usar roupas com brilho, sapatos com brilho. Isto identifica a sua personalidade, ok? Então tenha um cuidado especial com o seu traje. Durante a noite, você pode se vestir desta forma. Agora, tome cuidado com roupas muito coloridas durante a sua apresentação. É necessário se vestir o mais discreto possível, dependendo do contexto, do local, do ambiente ou do público para quem você estiver se apresentando. É importante estar atento à combinação das cores das suas roupas, sapatos, bolsas, e manter-se atualizado no que diz respeito à moda e cultura da região em que você irá se apresentar. Vista-se de maneira agradável, que lhe faça sentir-se bem e ter harmonia com o ambiente e o público-alvo, pois é imprescindível escolher a roupa certa ou apropriada para a ocasião certa. Evite usar trajes que lhe constranja e, ao se movimentar no palco, por exemplo, diante das pessoas, como roupas justas demais, curtas demais, que sufoque a sua apresentação e cause um certo constrangimento diante do público-alvo, diante do público ouvinte. Eu vou te dar alguns exemplos sobre a importância da apresentação pessoal, o traje. Eu estou aqui me comunicando com vocês numa aula, aqui através deste vídeo, desta videoaula. Então, já que se trata de uma palestra ou de uma aula, eu preciso vir trajado de uma maneira que coloque um pouco de respeito, permita-me usar esta expressão, na apresentação. Imagine se você for a um ambiente aberto, de repente ao retiro de uma igreja, a igreja se retirou, os jovens, um grupo, um determinado grupo ou departamento fez um retiro e te convidou para falar naquele retiro. Mas aquele momento é um momento de lazer, não é um evento específico, um congresso num lugar retirado. Não, é um momento de lazer. Aí eu sou chamado para fazer uma apresentação breve naquele momento de lazer e chego lá todo formal, com muita formalidade, vestido de terno, gravata, ok? Inclusive terno preto, diante daquele sol todo,
não vai ser incoerente na minha apresentação. Agora, um outro cuidado. Vocês se lembram que houve aqui uma aula, nós tivemos uma aula falando sobre a importância de conhecer as pessoas para quem você vai falar. Eu estou indo a uma reunião onde o público ouvinte é composto de pessoas de mais idade, pessoas tradicionais. De repente eu vou neste ambiente calçando tênis, calça jeans apertada, camiseta colorida ou com várias cores. Então percebam que é um pouco incoerente, porque aquele público é um público mais tradicional. As pessoas podem dizer que este orador ou que este comunicador está incoerente na apresentação, porque exatamente a roupa que está vestindo não diz respeito àquele ambiente. Da mesma forma, se você for falar num evento esportivo, e aí você chega com muita formalidade. Se é um evento aberto, esportivo, um lazer, você pode usar uma roupa mais esportiva, ok? Com decência, com coerência, mas você pode se vestir conectando-se com aquele ambiente e com aquele evento em que irá fazer a sua apresentação. Então, tome cuidado na forma e na maneira como você se apresenta. Da mesma forma, no púlpito de uma igreja, num congresso, numa festividade, num culto do círculo de oração, em um ambiente religioso, tome cuidado com a maneira como você se apresenta para não causar estranheza nas pessoas e, de alguma forma, trazer prejuízos à sua comunicação. Não se esqueçam, a comunicação não verbal é muito importante no seu contato com o público ouvinte ou com o público-alvo. Fico por aqui, até a próxima aula. Grande abraço.